Daqui a 1 hora, as máquinas do Departamento de Imprensa Nacional começam a rodar a edição do Diário Oficial que circula amanhã, com a lei da anistia. São extintos os processos em andamento da Justiça e desaparecem da folha criminal dos anistiados as condenações, como se não houvessem ocorrido. Se a anistia não veio na extensão que todos desejávamos, isso significa apenas que o MDB deve prosseguir na sua luta. E os que se exilaram? Eles já podem reaver seus passaportes nas embaixadas do Brasil no exterior. O primeiro a chegar, vindo de Lisboa, foi o ex-deputado federal e jornalista Márcio Moreira Alves. Depois, quem chegou foi o ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes. As primeiras palavras dele foram acompanhadas em coro pelos amigos. O brasileiro é o mesmo que deixei. Que a sua juventude é mais consciente ainda do que a do meu tempo. Jornal Nacional, Brasília. E na sociedade civil, a minha sensação é que a sociedade civil sai da retranca, né, sai da defesa, sai de uma posição de resistência ao Estado, à ditadura, ao autoritarismo, e de repente é chamada para construir uma coisa nova. Para a Associação de Proteção ao Meio Ambiente, a lei em discussão no Congresso é muito importante, porque só através dela o governo terá condições de proibir o crime ecológico, que não existe na legislação brasileira. Queremos os industriais unidos a todo o povo brasileiro, porque eles também são povo e precisamos de desenvolvimento e meio ambiente equilibrados. Em 1979, exilado no Canadá, Betinho começou a criar com os amigos Marcos Arruda e Carlos Afonso uma instituição que teria como meta lutar pela democracia, reduzindo as desigualdades no Brasil. De volta ao país, com a anistia, os três fundaram em 1981 o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. O PMDB vai lançar campanha pelas eleições diretas para presidente da República. Em Belo Horizonte, está se realizando neste momento o comício pelas eleições diretas. Festa em Porto Alegre. É o comício pelas diretas que mudou a vida da capital gaúcha no dia de hoje. Hoje o Rio de Janeiro parou. Passeata e comício pelas diretas em São Paulo. É a maior manifestação popular da história política do Brasil. Estava na Presidente Vargas, na Candelária, lá longe, era muita gente. E a sensação é que era irreversível, era só emoção, né? Era assim, o negócio mudou, né? Realmente mudou. Era muita gente, muita gente. Os policiais, militares, civis e do batalhão de choque acompanharam a manifestação à distância. O slogan, eleições diretas, agora e já. E continuava chegando gente. Gente de todas as idades e também de todos os tipos, como este cuspidor de fogo. Os nossos compromissos, meus e dos senhores agora empossados, são os compromissos do nosso líder, que se chama Tancredo de Almeida Neves.
é uma das grandes batalhas que nós temos pela frente. Qual é a próxima? Bom, eu acho que o papel da cultura na nova Constituinte. Pouco antes das 13h30, os presidentes da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, da República José Sarney e do Supremo Tribunal Federal, ministro Rafael Maia, chegaram ao Congresso. O presidente da Constituinte assinou 5 exemplares originais da nova Constituição. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. O momento mais lindo que tem aí, que eu acho que norteia muito a atuação da gente hoje, né? Um dos grandes valores que ela tem é que ela pensou um Brasil para 20 anos depois. É isso mesmo. É o primeiro momento em que a gente vê a força das diferenças se manifestando. Num voo rasante, aviões cruzam o céu da cidade que ele conhece bem e que em abril vai fazer 30 anos, o tempo em que o Brasil ficou sem um presidente eleito pelo povo. Um palhaço dá cambalhotas na rampa, faz a alegria do segurança que faz a retirada do palhaço, mas com simpatia. Outros tempos. Que Deus ajude o presidente da República! É uma das coisas mais inovadoras que a gente vê. A gente não conseguiu colocá-lo em pé, mas a gente sinalizou para o mundo uma visão de sociedade que cuidadora, né, da sua criança, do seu adolescente, como não estava colocado no cenário. Quer dizer, o ECA não teria saído do jeito que foi se não tivesse uma sociedade civil organizada atuando intensamente para que aquilo se concretizasse. No novo Código de Defesa do Consumidor, que deve entrar em vigor no ano que vem, se um produto importado não tiver assistência técnica aqui no Brasil, o consumidor pode exigir a troca do produto ou até pedir o dinheiro de volta. A vítima deixa de ser a vítima, finalmente. Então há um mecenato privado, através de incentivos fiscais, e um mecenato governamental, através do Fundo Nacional de Cultura. Comércio ilegal de lixo tóxico, biodiversidade, tudo que virou uma agenda nos próximos 20 anos do planeta, nasceu naquela conferência. No começo da tarde, até o céu se vestiu de preto na capital do país. Lição de democracia. Aprender a soletrar a palavra estrangeira que acordou a cidadania brasileira. Depois de lutar pelas diretas e perder, depois de rezar por Tancredo Neves e chorar, o povo brasileiro foi mais uma vez às ruas, cheio de esperança na campanha do impeachment. Dessa vez, venceu, riu e teve a confirmação de que a democracia não é apenas um espetáculo sem consequências. Ao invés de grandes planos salvadores, que o país está cansado de milagre, o que a gente tem que ter é o cotidiano decente. Isso é que nós vamos fazer. Prato do dia de 32 milhões de brasileiros. Cerca de 150 mil crianças morrem de fome e de miséria neste país. São 6 Vietnãs por ano, sem nenhuma bomba explodida nas nossas cabeças, mas sim nas nossas consciências. Como é que nós podemos viver num mundo que nós estamos divididos em classes sociais? É muito comum nós falarmos sobre os excluídos, mas em sociedades como essa estamos todos excluídos. E como a pobreza ela é multidimensional, o trabalho tem que ser multidisciplinar para transformar a vida das pessoas, para ir no cerne da inclusão social. Uma nação não é governo, não é só governo, somos todos nós. Se a gente não se mobiliza, se a gente não acredita nisso, a gente não constrói a nossa nação. As empresas, as corporações têm a sua responsabilidade, a sociedade também precisa agir, né, e o governo. Então, esse tripé aí, vamos dizer, essa relação entre esses 3 entes fica mais claro nos anos 90. Dia de abrir pacote. E os elevadores do Ministério da Fazenda sobem feito inflação. Desta vez não há surpresas. Não há confisco, nem congelamento, ninguém mexe na poupança, não vai haver tablita. Como diz o próprio ministro da Fazenda, desta vez o que existe é um processo, que está começando agora e que, para dar certo, precisa do apoio do Congresso e da adesão voluntária da sociedade. Haverá um sacrifício, indiscutivelmente.
De todos, de todos. Mesmo com os ganhos do real, o grande problema brasileiro continua a ser o abismo que separa ricos de pobres. Não podemos esperar soluções que venham de cima para baixo. A solução virá de toda a sociedade, virá da gente. Nesse sentido, a comunidade solidária vem estimulando parcerias entre a sociedade e o governo. Parcerias para melhorar a qualidade de vida dos mais pobres. Fizemos uma reunião em que foram expostos todos os programas de renda mínima já em execução a nível municipal. Então são programas em que a família recebe alguma forma de ajuda para garantir que as crianças fiquem na escola. Isso é fundamental nesse país. Nós temos que fazer as crianças voltarem para a escola. Então isso nos pareceu extremamente adequado a todas as pessoas que estavam lá, são 21 membros da sociedade civil, feito no nível municipal. Um programa de natureza federal é incontrolável. E acho que a sociedade civil está se transformando no momento de ser chamado a construir uma sociedade nova. Que foi uma época também que apareceram grandes mulheres, né, nesse país, né? É verdade. Você teve a dona Ruth Cardoso com o projeto dela, a dona Zilda, né? A Pastoral da Criança nasceu porque milhões de crianças no mundo morriam por causas facilmente preveníveis. Então nós imaginamos aqui no Brasil de a gente criar, vamos dizer, redes de solidariedade humana para que educassem as famílias, para saberem prevenir. Nessa época, se você falar mesmo de Milu, Dona Zilda, elas todas tiveram elas trouxeram o conceito de escala, sabe? Elas trouxeram o conceito de escala. O que eu fazia para poucos, eu posso fazer de repente para muitos. Eu posso espalhar esse conhecimento, né? De fato, é o momento em que amplia-se o número de organizações. E é nesse contexto que o GIF é criado, em 95, o Instituto Ethos, a ABONG e uma série de outras organizações que estão interessadas em construir uma sociedade civil mais forte. E é de 89 a 95, porque nesse período o GIF tem uma existência informal, né? Ele não é criado como organização, mas ele já existe na prática. Em 95 aquilo ganha corpo, você agrega um conjunto maior de entidades que decidem criar uma instituição. Aí começamos a discutir a questão da filantropia, que era uma questão muito central. O Congresso nos vinha com esse nome e nós entendíamos que aquilo que nós fazíamos no Brasil não era filantropia. O empresário estava disposto a fazer um investimento social. Ele nasce não como uma estrutura de representação de interesses privados, mas justamente para dar mais qualidade, densidade a essa contribuição privada para interesse público. Tinha algumas fundações corporativas até da década de 60, só que elas estavam muito voltadas para os seus colaboradores, né? Era muito interno. E aí esse entendimento de que essas fundações poderiam ter um trabalho mais voltado para o bem público, para melhorar a sociedade, para desenvolver o país, foi o que deu, assim, um turning point para realmente ter essa organização. Aquela ideia de que as empresas vão ser bem-sucedidas na medida em que a sociedade for bem-sucedida. Teve também a resposta das empresas às denúncias que elas recebiam por uso de maquiagem verde, por fazer no seu business uma ação muito negativa e depois querer fazer via filantropia uma ação muito positiva. Então, eu acho que foi uma orquestração da sociedade e da cidadania dizendo, isto eu não aceito. E ali começa a ficar claro, por mais que a gente não esteja limitado nesse processo, que a geração de bem público não é só de governos. E agora você tem tanto o setor corporativo quanto a sociedade civil demandando do Estado que ele assuma o seu papel. Elas são muito importantes, essas ações, e cada vez mais nós temos que ter empresas envolvidas com isso. Mas se nós não conseguirmos pegar essa potência, essa força das empresas para uma transformação maior, para que isso possa se tornar política pública e todas as empresas possam vir, nós não vamos conseguir transformar esse momento que nós tão necessário. Seja o papel do GIF orientando o investimento, e seja o papel de um Ethos orientando as empresas, isso foi fundamental, mas ambas as organizações vivem desse capital privado. Ou seja, a gente poderia dizer que foi o capital filantrópico privado que contribuiu para essa mudança qualitativa da relação das empresas com a sociedade. Em momento algum, investimento social privado poderá resolver o problema público,
Porque ele não se equipara aos orçamentos públicos em volume de recurso. Então, se ele tem uma marca e um potencial, é na experimentação, é na criação de novas abordagens. Produzir inovações que, quando são alavancados, têm impactos em escala. Enquanto a gente não conseguir unir esforços, vai ser muito difícil transformar essas realidades. Que eu acho que uma característica dos anos 90 extremamente importante, que são organizações da sociedade civil que começam a captar recursos para sobreviverem, não mais apenas com o modelo governo ou olhando a cooperação internacional, mas captando com doações de pessoas físicas no Brasil. É um pensamento de que nós não estamos totalmente à mercê dos acontecimentos, quer dizer, de que a sociedade civil também é agente. O Brasil doador, do ponto de vista de pessoa física, ele é muito maior nas classes mais pobres do que nas classes mais ricas. Hoje você tem uma legislação que taxa uma pessoa quando ela faz uma doação para os seus filhos, para os seus herdeiros, na mesma intensidade que ele taxa essa pessoa se ela fizer uma doação para uma organização da sociedade civil. Doar é legal. Doar é um ato, do ponto de vista voluntário, que quando você identifica instituições, organizações que conseguem gerar resultados multiplicadores, é muito interessante que você individualmente possa doar. A parte mais rica dessa sociedade tem uma visão preconceituosa quanto isso e faz um discurso cínico porque criminaliza a sociedade civil organizada. E é evidente que só pouquíssimas ONGs, certo, violam princípios republicanos, né? A grande maioria das ONGs é engajada, é profissional e gera muito resultado. Como que a gente pode construir e reconstruir a imagem e a importância do trabalho das organizações da sociedade civil? Não é possível uma democracia sem uma sociedade civil forte. E uma sociedade civil forte significa organizações sociais fortes. O que está faltando no Brasil é mais clareza conceitual de quem somos nós. O Brasil, ao abandonar na década de 90 o termo filantropia e adotar o termo investimento social para definir o nosso setor, na verdade você perdeu uma tradição de 500 anos no Brasil, desde as Santas Casas, no século XVI, filantrópica das pessoas, e todo mundo sabia o que era filantropia. Investimento social é um novo termo, né? Um termo relativamente novo. O que é investimento, né? Então, e como separar quem é bom, quem é ruim? As ONGs estão sofrendo esse problema de criminalização. A gente tem que mostrar, então, a clareza conceitual de qual é a nossa agenda, quem nos apoia, o que nós somos, vai ajudar, talvez, na construção da legitimidade do nosso setor e, inclusive, com legitimidade, ter mais impacto, mais relevância, né? Doar é muito importante para fazer essa transformação, porque vai além do seu papel de contribuinte ou de consumidor para o seu papel de cidadão. Então, eu acho que o desafio aí que a gente tem para o GIF, por exemplo, é contribuir na construção de uma cultura de doação em todos os níveis, mas particularmente, eu diria, nas camadas da população brasileira que tem mais condições de fazer isso. O significado do tema do fórum, Um Outro Mundo é Possível, é justamente a ideia de que se pode construir um mundo melhor. Um mundo que possa ser contemplado, basicamente, a ideia de colocar o ser humano, o homem, como um centro das preocupações e a preservação do meio ambiente, a possibilidade de um desenvolvimento sustentável. O dia foi dos ecologistas no Fórum Social Mundial. Acostumado com protestos, o Greenpeace preferiu o discurso para criticar as políticas de meio ambiente. Um dos diretores do grupo ambientalista disse que a espécie humana corre tantos riscos quanto os animais ameaçados de extinção. Aumento de taxa de desmatamento na cabeça do brasileiro igual ao aumento da taxa de inflação. Aumentou o desmatamento é ruim, baixou o desmatamento é bom. Qualquer brasileiro sabe disso. Este trabalho foi feito graças ao trabalho da sociedade civil. Agora, reduzir o desmatamento do Brasil é um trabalho que tem que ser conjunto, onde entrou o papel do Estado e o papel das empresas com a pressão da sociedade civil para fazer isso acontecer. Então, quando a gente está falando de mudança de cultura, não é apenas você dormir e acordar mais altruísta, mas é você verificar que, efetivamente, na prática, nós temos exemplos de que uma sociedade civil forte, ela gera um governo melhor, ela gera a ação das empresas melhor, e isso muda a nossa vida para melhor.
O Brasil está sendo considerado modelo para programas de voluntariado que a ONU pretende adotar. A brasileira Milu Vilela falou em nome da sociedade civil de 110 países. Um reconhecimento ao Brasil, onde o número de voluntários saltou de 20 para 30 milhões no ano passado. Foram mais de 5 horas de reunião. A água, café e suco de acerola, sem lanche ou almoço. Metade do encontro foi dedicada à discussão do programa Fome Zero, prioridade do novo governo. Quando não houver dinheiro, o governo terá que usar a criatividade e a mobilização social para implementar os projetos sociais prioritários. Na solenidade de lançamento do programa Bolsa Família, estavam todos os ministros da área social. O Bolsa Família foi criado para ser o maior esforço concentrado de combate à pobreza no Brasil. A Bovespa criou um índice que classifica as empresas brasileiras de acordo com o grau de responsabilidade social. Cada vez mais as empresas estão percebendo que competitividade econômica anda junto com uma sociedade melhor, uma qualidade de vida melhor. O crescimento é importante, é uma condição importante, mas ele é um meio para se atingir desenvolvimento e ele não é um fim em si mesmo. And Brazil is one of the few countries in the world that is demonstrating both economic growth and a decrease in the Gini coefficient. Eu acho que a solução está em a gente realmente estimular um consumo consciente e as empresas vão estar conseguindo achar nos seus negócios os caminhos. Eu acho que esse é o desafio das empresas que vão permanecer no longo prazo existindo, os caminhos para poder serem sustentáveis, aproveitando todo o conhecimento que elas acumularam até agora. O objetivo é trazer educação de qualidade para todos até 2022. Nós organizamos diálogos sobre desenvolvimento sustentável em 10 áreas, em que especialistas da sociedade civil, sem governos em volta, irão decidir quais são as recomendações que eles farão aos chefes de Estado. Origens tão diferentes e um desejo comum: fazer parte. A Cúpula dos Povos foi o local das ideias, testemunhos, depoimentos e, sobretudo, protestos. Como assim discutir o futuro do planeta se nós, os cidadãos, não somos ouvidos? Eu vim para aqui para, em viva voz, gritar a todas as nações do mundo: ter uma terra melhor, livre de poluição, mais educação. Nós somos capazes de fazer acontecer. Do ponto de vista da sociedade civil, foi uma experiência muito bonita, de debate consciente do que nós queremos para esse planeta. Hoje, nada é externo, né? Tudo é interno, né? Porque está tudo dentro do mesmo planeta. Então, se a gente leva adiante essa ideia de que não existe externalidade, que faz tudo parte de um todo, né? A gente recoloca, né, a participação das empresas, das organizações de uma outra maneira. Olhando o futuro, tem uma reflexão e um acolhimento a ser feito pelo próprio GIF para esse Brasil contemporâneo que a gente quer promover. Qual é o nosso papel? Muito pouca gente sabe sobre as metas de desenvolvimento sustentável. A gente tem que falar mais sobre isso. Olhar nossos problemas como espécie, como humanos. Chegou o momento de reverter este quadro, de mobilizar as consciências, de mobilizar a cidadania, de mobilizar cada pessoa para transformar esta questão não numa questão do governo, não numa questão do Estado, não numa questão do outro, mas numa questão de cada um. Num problema a ser resolvido por todos, solidariamente.
Era a juventude que eu percebo que está o poder de mudar o mundo agora. Através do contágio, da ideia de mudar o mundo, do sentimento de que é possível mudar o mundo, com pequenos passos. Uma grande jornada se faz de pequenos passos. É preciso incluir quem está excluído. E hoje eu não tenho medo de afirmar que o Brasil é um país onde há uma rede de organizações muito grande e muito atuante. A gente só consegue ser feliz se a gente consegue se doar para que o mundo seja melhor. A gente dá, mas a gente recebe pelo menos o dobro de volta, viu? Se isso tudo vai dar certo 100%, ninguém pode garantir. Nós estamos procurando um caminho novo a partir de tudo aquilo que nós sabemos que é preciso corrigir. Mover a fronteira envolve risco, dá medo. Eu não sei se vai dar certo, mas se a gente fizer isso juntos... Essa é a síntese boa. Se for inspirador e divertido, pode dar certo. Eventualmente. Pode dar certo.